Eu vou colocar aqui para vocês a equação da reta, tá? Como que faz. E lá no grupo tem as atividades, tá? Para você poder fazer. Então, vamos começar. Eu tenho aqui o ponto A, então esse primeiro que vai ser o X para mim, e esse aqui quem é? O Y. Aqui no ponto B, esse primeiro é o X, e esse segundo aqui é quem? O Y. Então, para vocês poderem fazer a armação, vocês vão fazer tipo matriz. Então, nós vamos colocar aqui, ó, X e Y, tá? Então, vamos ver, no ponto A, você tem 5 e 2. 5 do X e 2 do Y. Então, você vai colocar aqui embaixo, ó, 5 do X, embaixo do X, e o 2 embaixo do Y. No ponto B, você tem menos 1. Então, você vai colocar aqui, ó, menos 1 do X, e você tem 3 do Y. Vai colocar aqui o 3 do Y. Feito isso, é uma regra, tá? Na terceira coluna aqui, sempre vai ser o número 1 que você vai colocar, tá? Fecha aqui. Daí, você vai repetir a primeira coluna, que é o X, 5, menos 1, essa primeira coluna. E agora, você vai colocar a segunda coluna aqui, Y, 2 e 3. Fechou, igual a zero, tá? Então, isso é a armação. Não esqueça que coloca X, Y, primeira coluna do X, a segunda coluna é do Y, a terceira coluna aqui é somente 1, todos vão ser assim, vai ser uma regra. Daí, repete a primeira coluna, repete a segunda coluna, tá? Feito isso, nós vamos riscar de 3 em 3, tá? Então, você pode começar aqui ou aqui. Então, vamos começar aqui da ponta, pode ser? Vamos lá, riscando de 3 em 3. Então, vou pegar esses 3, depois esses 3 e esses 3. Desse lado aqui, vai ser os positivos. Então, vamos colocar aqui mais. A gente vai fazer jogo de sinal. Depois, nós vamos pegar, ó, começo aqui, onde eu fechei aqui, fica mais fácil, ó, pegar de 3 em 3. Pega esses 3 números aqui e esses 3 números aqui. Desse lado, vai ser o jogo de sinal que a gente vai fazer com negativo, tá? Então, é importante vocês saberem que sempre vai sobrar esse do meio sem riscar e esse do meio aqui sem riscar, em cada ponta. Bom, feito isso, nós vamos multiplicando, tá? E fazendo o jogo de sinal. Pode começar daqui, dessa linha que você riscou, né, com os lados negativos, ou pode começar desse lado com os positivos. Eu vou começar aqui do negativo, tá? Então, você vai olhar, aqui tem negativo, esse não aparece, tá positivo, e esse não aparece, tá positivo. Então, vamos lá, fazer jogo de sinal. Menos com menos, mais. Como aqui tá tudo mais com mais é mais. Então, vai dar mais. Então, só olhar aqui, ó, menos com menos, mais. E daí, você vai multiplicar. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, deu mais 2. Aqui, mesma coisa. Aqui tá negativo. Só que todos aqui estão positivos. Então, negativo com positivo vai dar negativo, né? Menos com mais é menos. Daí, você vai multiplicar. 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, 3x. Aqui tá negativo, né? Essa fileira aqui que nós vamos ver agora, tá negativo. E aqui estão todos positivos. Então, menos com mais que estão aqui vai dar menos. E vamos multiplicar. 1 vezes 5, 5. 5 vezes y, 5y. Tá? Feito isso, agora nós vamos entrar aqui, tá? Vamos fazer nessa fileira aqui, do mais aqui. Aqui tá mais. E todos aqui estão mais. Então, mais com mais vai dar mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes x, 2x. Aqui tá mais, aqui tá menos. Então, tem que fazer jogo de sinal. Menos com mais
vai dar menos, né? 1 vezes 1, 1. 1 vezes y, 1y. Então, você pode colocar só y, né? Não precisa colocar 1y. Depois, vamos ver aqui. Aqui tá mais, aqui tá mais, aqui tá mais e aqui tá mais. Então, mais com mais vai dar mais. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1 vai dar 15. Não esquece de colocar igual a zero, tá? Bom, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar primeiro o y, tá bom? Então, eu vou circular o que eu tenho de y aqui, para vocês saberem. Então, eu tenho aqui o menos 5y, eu tenho menos y, tá? Então, nesse caso aqui, ó, menos 5 e aqui menos 1, não aparece aqui menos 1. Então, tô devendo 5, tô devendo 1, tô devendo 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, embaixo, menos 6y, tá? Agora, nós vamos pegar o que tá em x. Então, aqui eu tenho, ó, tenho menos 3x e mais 2x. Então, nesse caso aqui, ó, devo 3 e só tenho 2. Então, eu vou ficar devendo 1. Então, coloca só menos x, que é 1x menos x, tá? Agora, de número, eu tenho o 2 e o 15. Então, mais 15 com mais 2 vai dar mais 17. E não esquece de colocar igual a zero, tá? Então, aqui, nós temos aqui a equação geral da reta. Então, aqui nós temos a equação geral da reta. Certo? Bom, dessa equação geral da reta, eu vou apagar a lousa aqui em cima, eu vou colocar ela aqui em cima agora, nós vamos fazer a equação reduzida. Então, eu vou apagar aqui. Então, eu vou colocar ela lá em cima. Então, ela ficou... Vamos colocar aqui. Então, ela ficou menos 6y, menos x, mais 17, igual a zero. Então, essa é a equação geral da reta, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? A equação reduzida dela. A equação reduzida, você sempre vai deixar primeiro o y. Então, aqui, na verdade, antes de fazer isso, deixa eu arrumar ali. Vamos deixar ele positivo, fica mais fácil trabalhar com positivo. Então, ele tinha dado isso daqui, certo? Aqui no caso, menos 6y, tinha dado menos x mais 17. Então, vamos lá. Aqui não tá negativo? Então, vamos trabalhar com ele positivo, vamos multiplicar por menos 1? Então, vamos lá. Se tá menos y, ele vai passar o quê? Mais y. Nem precisa colocar o sinal de mais aqui. Se tá menos x, ele vai passar o quê? Mais x. Se tá mais 17, ele passa menos 17 igual a zero. Olha, eu costumo fazer só quando der aqui negativo, tá? Daí multiplica por menos 1. Quando o y aqui der positivo, daí não precisa fazer isso que eu tô fazendo agora, tá bom? Porque eu vou deixar ele pra cá já positivo. Então, eu vou deixar, ó, 6y pra cá, igual. Ele vai ficar positivo aqui, ó. Agora, isso daqui, que é o x e o número, eu vou passar pra cá. É igual uma equação de primeiro grau. Então, se tá mais x, ele passa pra cá, menos x. Se tá menos 17, ele passa pra cá, mais 17, tá? Bom, feito isso, quem tá multiplicando aqui perto da letra, vai passar o quê? Dividindo. Então, aqui vai ficar y igual esse menos x. Nós vamos deixar separadinho, tá? Cada um deles aqui, porque vai que dê para dividir ou para simplificar. Nesse caso, não vai dar, mas vamos passar ele separado. Então, menos x dividido. Quem tá multiplicando, passa o quê?
dividido aqui. Mais 17. Quem estava multiplicando, passa o que aqui? Dividindo, tá? Nesse caso aqui, o que que acontece? Eu vou parar por aqui. Porque aqui não tem como eu dividir, nem simplificar. Nesse caso, 17 dividido por 6 também vai dar, não vai dar exato, não tem como dividir. Se desse para dividir, eu já poderia dividir. Se desse para simplificar, eu também iria simplificar. Então, aqui eu encontrei a equação reduzida da reta, tá? Eu vou enviar esse vídeo lá no grupo para vocês poderem fazer as outras atividades. Qualquer dúvida, só perguntar.